Bom, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz porque eu conheci a Alexandra como repórter, né? Trabalhava como repórter. Sou jornalista ainda, mas trabalhava mais ativamente no Jornal Diário. E conheci fazendo entrevistas e comecei a ler todas as reportagens dela e ela virou uma referência mesmo. E achei muito interessante o convite porque há uns 3 anos, né, mais ou menos, eu fui fazer uma reportagem em Portugal e não tinha onde ficar, né, aquele esquema sem o jornal tem dinheiro para isso, mas não tem para aquilo e tal. E ela, não, fica na minha casa, eu vou estar viajando, pode ficar na minha casa. E aí eu fiquei na casa da Alexandra. E ela falou, não toque nisso, cuidado com aquilo, cheio de recomendações. Mas é claro que eu fiquei olhando tudo, né? E tinha um mapa do Amazonas na cozinha, assim, do lado da pia, cheio de anotações, super enigmático, no nome de tribos e setas. Eu, meu Deus, o que será isso? E tá explicado o que é isso, né? Quem lê o romance vai entender. Bom, vou apresentar primeiro a Alexandra, para quem não conhece. A Alexandra deixa eu abrir aqui que eu escrevi no celular. Alexandra é jornalista desde os 20 anos. Trabalhou como correspondente internacional em diversos países, entre eles o Brasil, onde ela viveu entre 2010 e 2014. Essas experiências de reportagens de viagens, ela conta, estão publicadas, né, nos livros Oriente Próximo, de 2007, Viva México, de 2010, Caderno Afegão, de 2012 e Vai Brasil, de 2013, que é a reunião de crônicas que ela escrevia enquanto correspondente, né? Além disso, a Alexandra é uma premiada escritora, autora dos romances E a Noite Roda, de 2012, O Meu Amante de Domingo, 2014, A Nossa Alegria Chegou, de 2018, e o que ela vem lançar hoje, né? Deus Dará. Bom, para a noite de hoje ela convidou Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político, professor e escritor, que está lançando um livro também, né? Não exatamente hoje, dia 24, depois a gente fala com um pouco mais de detalhes sobre o livro dele. Ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo é um dos principais especialistas em segurança pública no Brasil. Tem mais de 20 livros publicados, entre eles O Meu Casaco de General, finalista do Prêmio Jabuti no ano de 2000, e coautor de livros como Elite da Tropa e Elite da Tropa 2. Dimitri BR, né? Músico e compositor carioca, autor dos livros de poesia Ocupa, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos, e um livro que eu dei muito de presente de Natal. E lindíssimo esse livro. E Breviário da Sagrada Dúvida. E os dois estão aqui por um motivo muito especial. Eles são, de certa forma, a Alexandra vai explicar isso um pouco, personagens desse livro também. Estão, de alguma forma, nesse livro, né? Bom, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica da mesa. Eu vou estimular aqui uma conversa entre eles. Essa conversa vai ser entremeada por canções do Dimitri. E no final eu peço, se vocês quiserem fazer perguntas, com certeza a gente quer ouvir o que vocês querem saber da Alexandra, do Luiz, do Dimitri, enfim. O livro, eu não quero falar muito do livro, mas quero deixar para a Alexandra apresentar ele, mas tem um motivo muito especial para o livro ser lançado aqui hoje, né, e nesse clima um pouco de festa, com música. O Rio de Janeiro, né, um livro sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, um romance que ele vai do Rio eufórico de 2010, que é um pouco aquele clima que todos nós vivemos, né, aquela sensação de segurança, aquilo tudo, né, até aquele Rio, naquela narrativa de euforia, de triunfo, que é quando a Alexandra vem morar aqui, até mais ou menos um corte ali de 2016, que é quando toda essa narrativa cai, né, e enfim, ela vai falar um pouco disso aqui pra gente. Boa noite, antes do mais, a todos. Muito obrigada por terem vindo com chuva, final da tarde, que é sempre essa complicação aqui no Rio de Janeiro que a gente conhece. É uma enorme alegria para mim estar aqui, assim, aí está a chuva, né? De retribuir um pouco, né? Porque isso é impossível, uma tarefa impossível retribuir tudo o que o Rio me deu e continua a dar, que o Brasil me deu e continua a dar. Então, para mim, assim, nós estamos fazendo um périplo, já estivemos em Campinas, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Filipoços, São Paulo. Agora estamos aqui no Rio, ainda vamos para Minas, ainda vamos à terra indígena dos Krenak. É todo um périplo, isso também tem um significado, né? Como a Ana Cília já disse, de estar com universidades públicas, de estar com livrarias, de estar com periferias, de estar com o interior,
de estar com terra indígena, tudo isso tem um significado aqui e agora, né? Então, para mim é assim, estar aqui com os amigos, tanta gente. Muitas das pessoas que estão aqui são pessoas que fazem parte deste livro, ou explicitamente. O Dimitri está aqui em fotografia e em canção. Luís Eduardo Soares está aqui com o seu próprio nome. Um dos protagonistas deste livro é um discípulo de Luís Eduardo Soares, o Gabriel, que é um sociólogo que mora na General Glicério, tem uma pala no olho, e ele está tentando escrever um livro que tem a ver com os desaparecidos no Rio de Janeiro. E o Luís Eduardo está no seu próprio nome dentro do livro. O Luís Eduardo foi uma das primeiras pessoas com quem eu comecei a conversar quando eu vim morar no Rio de Janeiro em 2010, e a gente conversou bastante. Foi uma pessoa que me acolheu e se disponibilizou com enorme generosidade para conversar comigo quando eu não sabia nada sobre esse lugar, não é? Eu estava chegando. E ao longo dos anos, não é? Isto foi uma conversa que foi seguindo ao longo dos anos, então eu agradeço muito a presença do Luís Eduardo, que é uma figura tão importante para o Rio de Janeiro, uma figura tão importante para o Brasil, para pensar o Brasil, para pensar, enfim, tanta coisa nesse país. Mariana, que a gente se conhece faz anos, né? Já partilhou muita roda de samba, muito saraus, campanha política, a última vez manifestações, passeatas, né? Acho que a última vez que a gente se tinha encontrado foi com algumas das herdeiras da Marielle, não é? Já depois da morte da Marielle Franco, em agosto, quando estávamos no meio da campanha, que eu vim em agosto, e a gente se encontrou no ato que tinha a Talíria, tinha a Mónica Francisco. Vai virar filme esse ato. É mesmo? Opa! Olha, então, foi um ato muito bonito no centro do Rio. Então, para mim é uma alegria estar aqui com Mariana, que é uma mestre de cerimónias total, e com tantos amigos aqui, e o Dimitri, na verdade, eu já vou mostrar aqui a página do próprio Dimitri, não aparece com o seu nome, mas aparece a fotografia do Dimitri. Ao longo desta noite ele vai cantar algumas, tem dezenas e dezenas de canções neste livro. Não daria para a gente fazer uma playlist, porque são muitas mesmo. Mas temos uma meia dúzia assim que a gente escolheu, e uma delas é do Dimitri mesmo, porque ela está no livro, uma canção do Dimitri, e ao longo desta conversa a gente vai ouvir algumas destas canções. Então, já me esqueci qual era a pergunta. Era apresentar o livro, né? Ok, eu tinha que fazer... Olá, Mariano, bem-vindo. Eu tinha que fazer esta introdução para agradecer a vocês. É especialmente emocionante, eu acho, para todos nós, né? Nós encontrarmos aqui hoje, 16 de maio de 2019, depois de 1 milhão de brasileiros ontem terem saído às ruas. Eu fui lá na passeata, Dimitri também foi, várias pessoas que estão aqui também foram, e é muito emocionante pensar que, como o fim já está dado, nós vamos acabar, né? Não é? Então é bom pensar o que é que nos pode trazer para cima, não é? E dar ânimo num momento que é o mais difícil da democracia brasileira, que é este momento que se está a viver agora, não é? Que eu vejo bem como o maior desafio deste país, desta geração da democracia brasileira. Então, ver ontem a Presidente Vargas tomada pela educação, tomada por adolescentes, tomada por secundaristas, tomada por universitários, por gente com livros, né? Nós estávamos lá, e estava com o Márcio, nós estávamos lá, a Joana também estava lá, e de repente ver aquelas pessoas levantando livros, né? Tinha alguém levantando a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, por exemplo, bem na minha frente. Então foi um momento ontem, na verdade, com uma esperança que eu acho que se retomou já nos dias anteriores, não é? Quando os meninos do Colégio Pedro II, os universitários, os professores começaram a sair à rua, e então era meio que, eu acho, ver 2013 é muito engraçado, porque eu estava comentando isso com a Ana Cecília. De repente eu disse assim, caramba, nós estamos no olho do furacão, isso vai ser um 2013. E aí no final da tarde eu vi um post que o Luís Eduardo fez, um pouco nesse sentido também, não é?
de que é esse o desafio que a gente tem pela frente. O que se perdeu em 2013 é aquelas energias que foram capturadas pelas piores forças, não é? Pelas forças mais violentas e opressoras, não é? Mais negras, retomar a energia com que as pessoas começaram a sair à rua, os meninos começaram a sair à rua em 2013, e é diante desse momento que eu acho que nós estamos. Então, na verdade, nós estamos aqui 16 de maio, depois de um 15 de maio histórico, não é? Primeira grande passeata depois de 2013, e eu acho que é isso. Eu acredito totalmente neste país, totalmente. Este país é tão maior, não é? Que toda a tentativa de o desfazer e de o desmontar e destruir. Então, só queria dizer também da minha alegria de estar aqui apresentando esse livro, que é um livro sobre o Apocalipse, mas na verdade o Apocalipse é transformação. O Apocalipse é transformação, não é fim. E é essa transformação que eu acho que está diante de nós, não é? E somos nós, porque não tem outros. É a gente, não é? Que vai ter que fazer isto todos juntos. Não tem outros. Bom, então, esta longa introdução, agora retomando, eu vim morar nesta cidade em 2010. Vocês lembram-se desse tempo, que era um tempo tão diferente, não é? Passados 2 anos, eu acho que já tinham saído algumas camadas dos primeiros equívocos. Eu lembro-me que uma das primeiras colunas que eu escrevi ao chegar no Rio era uma coluna chamada Apocalipse Nunca. Porque eu achava que o Apocalipse nunca ia acontecer aqui, não é? Porque o carioca, ele era tão poderoso, não é? Ele era tão... Ele, ao contrário do português que fica chorando e lamentando no fado, o carioca, ele dança em cima dos cacos de vidro, não é? Ele dança assim, você acabou comigo, mas eu estou aqui sambando, não é? E esse país, ele, bala perdida, né? Empurra para o morro, cai a casa, mas a gente continua dançando, a gente continua fazendo um milagre todos os dias, não é? Essa cidade continua fazendo um milagre todos os dias. Então, eu escrevi essa coluna chamada Apocalipse Nunca, no fundo para dizer Apocalipse nunca vai acontecer nessa cidade. Aí passaram 2 anos e na verdade eu já vi o Apocalipse aqui, né? Era um pouco, aí já tinha assistido aquelas cheias de 2011 na Serra, quando tanta gente morreu, tanta gente na enxurrada. Já tinha estado com tanta gente que foi atingida por bala perdida. Tem o Gabriel deste livro, discípulo do Luís Eduardo, que usa uma pala no olho porque perdeu um olho, não é? E aí eu já tinha encontrado meninos com quem isso tinha acontecido, não é? Essas vidas todas tomadas pela violência que está nessa cidade, que está neste país. E então aí eu via na verdade um apocalipse já aqui nas vidas desses milhões fora do cartão postal, esses milhões empurrados para as periferias, empurrados para os morros, que ficam passando 2 e 3 horas nos transportes, nas chuvas, nas enxurradas, para chegar no trabalho, para ter 2, 3 trabalhos, para conseguirem sobreviver. Enfim, naquela estrutura muito casa grande e senzala, não é? Dos cubículos de quarto de empregada sem janela, todos esses resquícios de uma sociedade assente, no fundo, num sistema esclavagista, herdeiro, enfim, de um longo império. E essa história, na verdade, que este livro acaba por convocar, não é? Mas quando me veio esta ideia, não é, de tentar fazer um retrato desta cidade, a ideia era só fazer um retrato da cidade. Em 7 dias seria uma estrutura de Gênesis e Apocalipse, porque o Rio meio que está sempre nos dando uma espécie de imagem do começo do mundo, não é? Aqueles morros, os morros prodigiosos, a natureza prodigiosa do Rio de Janeiro, que é uma natureza de Gênesis. O Rio nos dá essa espécie de vislumbre do começo das coisas, não é? Do começo do mundo, de uma natureza prodigiosa, não é? E então é o Gênesis e é o Apocalipse ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo. E este círculo, esta espécie de passeata entre o Gênesis e o Apocalipse. E então ia ser um livro com essa estrutura, 7 dias, que é tanto a estrutura do Gênesis como a estrutura do Apocalipse, 7 protagonistas. E depois, entretanto, eu comecei a escrever o livro, veio 2013 e aí rebentou tudo, porque o Brasil saiu às ruas, o que é que estava acontecendo? Eu tentei resistir, quando tentei continuar a escrever o livro, não era possível, eu parei de escrever e meio que explodi o livro por dentro. E aí o livro foi noutras direções. Eu estou a resumir agora muito, nós depois podemos ir levar isto para aprofundar.
mas eu meio que rebentei o próprio livro aí, em vez de ser 7 dias seguidos, ele tem uma estrutura ao longo de vários anos para dar conta, no fundo, desse arco entre a euforia e o caos, entre o Gênesis e o Apocalipse. Então são 7 dias ao longo de anos. E aí 2013 ficou bem no centro do livro. É uma espécie de buraco negro, de vórtice, no centro do livro. Tem 3 dias antes, 3 dias depois, e o dia do meio é 2013. E então hoje eu acho que nós podemos olhar para 2013 exatamente como esse buraco. O que está ali? Como a esfinge interrogá-la. Qual é o segredo que está ali, não é? Qual é a demanda que está ali? O que é que 2013 nos está a dizer agora? Que nós perdemos, que temos de retomar. Então isso é bem o vórtice, o buraco negro do livro, no centro do livro. Então, fiz assim um resumo, não é? Mas tem muitas questões aqui, porque quando eu rebentei o livro, na verdade, o livro tinha meio que uma linha horizontal em que ficava o presente, não é? A narrativa do presente. E depois eu fui, na verdade, escavar na minha própria história, na história deste império. Esta história que começa em 1500, é por isso que nós estamos aqui hoje sentados, porque houve uns homens que vieram numas naus e chegaram à costa da Bahia e se encontraram com um povo indígena, e houve um encontro que, na verdade, a utopia acaba aí, depois os indígenas começam a morrer. Portanto, é uma história que, na verdade, é um encontro de utopia que imediatamente deixa de ser utopia. Mas, na verdade, eu tive que fazer um mergulho antes de 1500, para tentar perceber, porque tinha muita gente aqui, não é? Então, esta história não começa em 1500, esta história começa muito antes de 1500. E aí eu fui fazer esse mergulho, que é um mergulho pela minha própria história, que intercepta uma linha vertical que intercepta a linha horizontal, não é? A história desse império que tirou 6 milhões de pessoas da África, com 4 milhões, colonizou o Brasil. Nessa violência original se funda este país, que é uma violência que passa pelas mulheres indígenas, pelas mulheres africanas, não é? Que foram, delas, a miscigenação, a mistura, vem dessa violência original de mulheres que não puderam escolher, não é? Que foram violentadas, não é? Então tem todas essas narrativas fora da história que Portugal não encara também. Então era como um terreiro em que vivos e mortos podem conversar, e todas estas linhas podem interceptar, que são as linhas que nos fazem estar aqui juntos. Onde é que elas se interceptam? Onde é que estas histórias se juntam? Onde é que se começa a puxar essa corda de mortos que o narrador fala, não é? Que é uma espécie de corda de mortos que une Portugal e Brasil, que nos junta. Mas então, tem o Lucas, não é? Que é esse gigante que vem da Amazónia e que já dormiu nas ruas, não é? É uma personagem que está muda porque ele teve... A gente não sabe o que aconteceu com ele. Aconteceu algo de muito grave que calou ele. Então ele não fala, ele ficou mudo, não é? E ele só escreve. Aí ele escreve... fica escrevendo esses grafites, grafitando as paredes. Ele atravessa a cidade de skate. E depois tem um momento no livro que tem um berro, um grito. E a gente fez uma sessão na Bahia, que foi uma sessão muito bonita. E aí a Milena Brito, que era quem estava fazendo essa sessão, ela dizia que o grito do Lucas, aí, o momento em que o Lucas finalmente grita no livro, que era muito esse momento do grito do Brasil, não é? Que foi uma coisa que eu nunca tinha pensado também, mas é essa coisa incrível, não é? Temos do lado estas pessoas incríveis que depois vão iluminando tudo. Mas o Lucas não tem voz, não é? Mas depois ele vai ter voz, ele vai gritar num momento muito especial, assim, que de certa forma ele até está meio conectado. Acho que o Luís Eduardo poderá entender esse momento, não vou dizer nada sobre isso. Depois tem mais 4 brasileiros. Tem a Noé. Eu fiquei feliz de poder chamar a uma mulher jovem negra brasileira da favela, Noé, né? Ela que tem a arca. Ela chama Noêmia, na verdade, me chamou Noé. Ela é filha de uma evangélica, a mãe dela, pai não tem. E a mãe dela é uma adventista e ela é uma menina que mora em comunidade no Cosme Velho. Tem os personagens brasileiros todos deste livro, eles moram no Cosme Velho porque agora tenho que dizer isto, porque eu tive o privilégio, a sorte, o milagre
de chegar nesta cidade. Morei um pouquinho em outros lugares assim, enquanto eu estava ainda procurando casa, no Jardim Botânico, no Humaitá. Mas aí teve um fotógrafo que eu conheci em Portugal, e depois, quando cheguei aqui, eu estava desesperada, porque era aquele momento, vocês se lembram, não dava para arrumar apartamentos, preços caríssimos, eu não tinha dinheiro, e nesse sufoco de tentar arranjar um lugar para morar, e aí busquei, e tinha esse fotógrafo que eu tinha conhecido, me disse: vai no Cosme Velho, que tem lá um lugar. E aí eu cheguei num portãozinho no Cosme Velho, e a minha vida mudou, de verdade. E essas pessoas maravilhosas que são o Miguel Sayad e a Paula Rabelo, que estão aqui, mais a Joana, estão aqui sentados. O livro é dedicado a pessoas muito especiais, a eles, a essas cachorras, cadelas maravilhosas, Preta e Bela, que também mudaram a minha vida. E há outras amigas, a Maria Mendes, que não está aqui, está em Lisboa, mas está aqui de coração. E a Daniela Morro, que está em São Paulo. Todas essas pessoas maravilhosas a quem o livro é dedicado. Mas isto para dizer que esses 5 personagens, eles moram no Cosme Velho porque eu tive essa sorte incrível de morar no Cosme Velho. Então, na verdade, o livro ele se constrói o Cosme Velho como o eixo em torno do qual nós vamos girando. Então, primeiro tem como um gênesis do Cosme Velho, que é o Cosme Velho, aí vai Rio, aí vai Brasil, aí vai... E de repente já estamos nas estrelas, não é? O livro aí dispara, já estamos lá em cima nas constelações, mas também vamos ao fundo do mar. Mas o meu ponto de partida foi o Cosme Velho. Eu acho que eu nunca poderia olhar para o Rio de Janeiro como eu olho hoje se eu não tivesse tido a sorte de morar naquela selva maravilhosa que é aquela casa, onde eu fui muito feliz. E meio que o jardim, no livro tem essa selva-jardim, que é bem, com umas mudanças, assim, bem essa selva. Depois tem uma casa totalmente inventada, não é a casa de Miguel e Paula. É uma casa totalmente inventada, que é um sonho de um arquiteto. Entretanto, agora voltei aqui ao Rio de Janeiro e estou numa casa no Cosme Velho, que é o sonho de um arquiteto. Então, tudo parece de propósito, mas é mesmo assim. E então tem essa família do Cosme Velho, depois tem as comunidades, porque o Cosme Velho tem comunidades ali bem na frente da ladeira do Ascurra. Então é todo esse mundo onde moram esses personagens. O Lucas mora no cimo da ladeira, com os frades que realmente estão lá, franciscanos, e que foram parceiros também de muitas conversas nesse livro. Tem muita gente parceira aqui, né? Tá aqui, atrás de mim está aqui o Paulo Ilu, antropólogo maravilhoso, com quem eu conversei muito sobre todo o universo dos sírio-libaneses brasileiros, que é todo um capítulo desse livro que tem aqui. O que me permitiu também botar aqui dentro todo mundo do Oriente Médio, que me interessava muito, mas também revolta dos malês na Bahia, revolta de escravizados no século XIX na Bahia. Tem muitas revoltas aqui, tem quilombolas, tem revoltas indígenas, tem muita... Mas tem essa, né, da revolta dos malês. Está aqui o Paulo também. Quero agradecer muito ao Paulo, que foi uma pessoa muito importante também. Então, os personagens, né? Tem esses 5, que são todos bem diferentes. E depois tem 2 portugueses, porque eu queria um português que estivesse morando aqui já há um tempo, como eu morava, já havia 2 anos. Então tem o Tristão, que está em crise. Todos os personagens estão em crise, são pessoas completamente em crise, que não sabem, são meio a Deus dará, não sabem o que vão fazer das suas vidas. E o Tristão, como muita gente que está no meio de uma tese de mestrado ou doutoramento, está completamente em pânico, em crise, não sabe o que vai fazer com aquilo. E porque veio para o Brasil com esta ideia de estudar um povo indígena, tucano, do Rio Negro, mas de repente tudo aquilo, enfim, ele bloqueia ali, né? E o livro também, enfim, a crise do Tristão faz bem parte do livro, né? Cristão vai ter que voltar ao princípio, vai ter que voltar ao começo, vai ter que voltar a 1500, vai ter que voltar na Bahia, na verdade. Esse livro se passa todo no Rio de Janeiro, mas na verdade ele vem da Bahia, né? Desse encontro primeiro, desse desencontro primeiro, dessa invasão primeira, e ele
quando ele termina, o cristão está partindo para a Bahia, no fundo, para recomeçar tudo, para recomeçar. A gente não sabe o que vai acontecer, mas ele está partindo para a Bahia. E tem Inês, que é a personagem que está chegando quando o livro começa e que permite criar a cidade aos olhos do leitor. É com Inês que nós entramos no Rio de Janeiro. E ela não sabe nada do Brasil, ela não sabe nada do Rio de Janeiro, ela tem o seu coração partido por uma libanesa que foi namorada. E ela chega no Brasil com o coração desfeito para se jogar nessa cidade. Ela depois se joga na cidade. Inês que traz esse universo dos árabes, né? Ela meio que vai fazer uma pesquisa sobre os sírios-libaneses daqui, não é? Então, ela me traz também esse universo, que é o universo meu, que é importante para mim. Esse livro foi terminado em Jerusalém. Foi começado no Cosme Velho, na casa de Miguel e Paula, e ele foi terminado em Jerusalém. Então, assim, um quadro rápido. Depois tem muitos secundários, né? Tem muitos personagens secundários, incluindo Una e Porã, que são as Preta e Bela, as cachorras do Cosme Velho, que aqui ganham uma versão indígena. Una e Porã, Preta e Bela, não é? Em Tupi-Guarani. Ganham um nome indígena no livro. Mas tem muitos personagens que vão aparecendo. Tem um Orfeu que chega de Pernambuco e que muda a vida de um dos protagonistas desse livro, porque ele se apaixona totalmente, aí muda. Enfim. É interessante quando a gente começa a leitura, nesse arco que ela fala, que começa nessa narrativa do triunfo. Então tem umas cenas assim que a gente fica até quase com saudade. Quando aquela euforia, quando iam inaugurar o teleférico do alemão. Não, esqueci só de falar de Judite. Vou dizer aqui, porque assim, Judite, eu esqueci de falar de Judite. Judite tem dois irmãos morando nessa tal sala do Cosme Velho, Zaca e Judite. Zaca também está em crise, Judite também, estão todos em crise. Judite é uma personagem interessante porque todo mundo, enfim, se as pessoas se vão apaixonar por alguém neste livro, tende a ser por Judite. O próprio narrador, o pobre narrador que não tem corpo, porque ele já não está no mundo dos vivos, por uma razão que vocês vão ter que encontrar no final do livro. Ele, pobre, ele se apaixona por Judite e está neste dilema terrível que ele não tem corpo para amar Judite. Como é que ele vai amar Judite? Ele não tem corpo. Então fica naquele desespero, meio que xingando outros personagens, porque ele está apaixonado por Judite. E, na verdade, a figura assim, física de Judite, assim, o cabelo de Judite, o porte de Judite, ele foi muito inspirado numa mulher maravilhosa brasileira chamada Letícia Novaes, carioca, que está hoje em São Paulo e por isso não está aqui conosco. Mas eu sempre que eu escrevia sobre Judite, que é uma beleza que atravessa, eu pensava na cara no porte, naquele movimento da Letícia, queria saber. É impossível, né, conhecer a Letícia e não pensar em expressá-la como uma ficção muito poderosa. Mas voltando, eu estava dizendo que quando a gente começa a ler, ainda está no início, né, os personagens. Então tem uma cena que eu ri muito, que é quando os bares começam a importar, começam a comprar as televisões enormes para assistir a Copa, né? Quando os caquis invadem a feira, enfim, é um livro, né? Queria entender, Luiz, queria te perguntar assim, se você comprou em algum momento essa narrativa do triunfo, né? Assim como você concorda com a Alexandra quando ela diz que o caos já estava incluído naquela euforia, naquele clima, né? Você falasse um pouco daquele momento. Eu já falei muito, acho que o pessoal está doido para falar, para ouvir mais Alexandra e Dimitri, mas eu escrevi um livro sobre o Rio de Janeiro, um livro que foi fruto de uma encomenda da editora Companhia das Letras e da Penguin. Então saiu na Inglaterra em 2015 e no início de 2016 aqui, mas ficou pronto em metade de 2015 e foi um grande fracasso. É um livro muito sombrio. E aí a The Guardian pediu que eu escrevesse um artigo sobre as Olimpíadas, para a abertura das Olimpíadas, em função do livro e tal. E eu escrevi o tal artigo. Eles não publicaram. Aí mandaram uma resposta dizendo, não, nós vamos publicar sim, mas no fechamento, no último dia, porque é um livro less celebratory than we would like, or
Broxante. Broxante. Na abertura das Olimpíadas, você apresenta um texto desse. Portanto, e na introdução falava sobre o cartão postal e como a gente tinha que rasgar esse cartão postal, encarar o Rio de Janeiro. Então, pelo menos, eu não fui iludido não pelo oba-oba ufanista dos tempos de Cabral, etc., de jeito nenhum. Mas a Economist chegou a lançar aquele, que está no livro, inclusive, aparece no romance. E depois a gente... muito pesada, mas de qualquer forma isso faz parte, esses circuitos todos, né, do entusiasmo, está presente ritualmente no carnaval. A gente mantém uma reserva de ilusão guardadinha para todo ano, para fevereiro. Enfim, acho que agora a gente ouve mais um do Dimitri, em homenagem à euforia. Você fala? A próxima canção, o seu primeiro era um samba, que é essa festa da tristeza, ou tristeza festiva. Então, agora é uma espécie de acalanto para 2013, é um consolo desconsolado. A letra é um poema da Bruna Beder, que, enfim, escreve muito bem esse tipo de sentimento, eu acho. Ela é do subúrbio do Rio, né? O livro onde tem esse poema se chama Rua da Padaria. Ela fala que quando ela era criança que ela conhecia as ruas assim, aquela rua da padaria, aquela rua do hospital, a rua da venda, não tinha o nome das ruas onde ela morava. E isso é muito uma experiência de ir no subúrbio carioca. Bonito também a concretude do espaço com a sua vivência. O que a gente pode dizer para 2013? Era essa a sua pergunta, né? Você não tem nada, mas tem a brisa, e a brisa faz carinho. Tem futuro pra ninguém, mas tem a brisa, e a brisa faz carinho. O pão tem 6.000 anos, mas o mar tem mais. Você só tem a brisa, como você e o mar. Só tem a brisa, em comum você e o mar. Só tem a brisa, e a brisa faz carinho, e a brisa faz carinho, e a brisa faz. Você não tem nada, mas tem a brisa, e a brisa faz carinho. Tem futuro pra ninguém, mas tem a brisa, e a brisa faz carinho. O pão tem 6.000 anos, mas o mar tem mais. Você só tem a brisa, você e o mar. Só tem a brisa, como você e o mar. Só tem a brisa, e a brisa faz carinho, e a brisa faz carinho, e a brisa faz. Talvez por um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, roubou meu coração e sentou na minha mão. Talvez por um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar no meio do mundo. Respirei no fundo, acabou chorar e acabou chorar.
e a brisa faz. Continuando um pouco o arco, né, temporal do livro, eu lembro que em 2014, quando a Alexandra já tinha começado a escrever, né, o Deus dará em 2014, já. E eu lembro que começou um movimento de muita gente indo embora. Ainda não era essa moda de Portugal, embora para Portugal, mas era ir para Petrópolis, para São Paulo, as pessoas começaram a ir embora, né? E a Alexandra publicou uma carta de despedida do Rio, foi quando ela decidiu ir embora, um texto que circulou bastante. E eu lembro que no fim era um texto muito forte. E nunca esqueci da última frase do texto que dizia, né, na defesa do amor da cidade, que era: o amor começa bem lá no fim do medo. Enfim, e no texto ela também contava da dificuldade de escrever esse romance, né? Ela estava tentando escrever e não conseguia. E o livro foi lançado primeiro em Portugal, ele já tem uma vida lá em Portugal, né? Ele já tem um tempinho que foi lançado lá. Não sei. Isso. E demorou a chegar aqui. A gente sempre pergunta quando vai chegar o Deus dará, né? Quando vai chegar? Demorou a chegar. E é muito curioso que ele chegue justamente agora, né? E eu achei uma coincidência. Então, enfim, voltando um pouco àquele texto, voltando àquela defesa do amor que começa bem no fim do medo, queria que você falasse um pouco disso, né, de como esse livro pode nos ajudar a olhar aquele momento, né, que você estava realmente sofrida de ir embora do Rio, estava com raiva, né? Bom, isso me permite, antes de mais, fazer um agradecimento à Ana Cecília Pellizieri Martins, que está ali sentada, a minha querida editora da Bazar do Tempo, que é a editora que bancou esse livro, quis fazer esse livro, que não é um livro fácil, não é um livro barato, é um livro com muita imagem. Se a gente fizer este livro, a gente pode fazer qualquer coisa. Porque olha lá, nós éramos para fazer este livro em junho. Aí teve um convite para vir aqui, nós resolvemos ir mais cedo, fizemos o livro em 3 fusos horários, 3 lugares diferentes do planeta. Que é um livro, enfim, tem uma diagramação, tem imagens, tem coisas gráficas, tipografia, não é um livro. Então eu quero agradecer muito, primeiro, ao Márcio de Abelian que nos apresentou. Nós fomos ambas ver o filme maravilhoso do Márcio Favreiros. Quem aqui o não viu, por favor, veja. E a gente foi ver esse filme. E desse encontro maravilhoso, há um ano, quando a Ana Cecília foi a ler o Deus dará, ela disse logo: eu quero publicar este livro. Então é muito incrível, de facto, como as coisas acontecem. Eu que continuo achando que sou uma ateia, uma convicção que está sempre a ser desafiada nesta cidade, neste país, nesta cidade dos deuses, não é? Eu lembro que eu fui num terreiro de Umbanda, o meu querido amigo Márcio. Aí eu escrevi uma coluna. Isto não é segredo, porque eu escrevi essa coluna, né? Eu publiquei isso. Aí eu ficava dizendo: eu não vejo deuses, eu vejo homens, mulheres, vejo seres humanos. Eu fiquei o tempo todo no Rio, sempre com esta coisa assim, todo mundo à minha volta acreditando. Se não era Umbanda, era, enfim, acreditando em 1000 coisas, né? E eu própria já com a minha pulseirinha de Tupinambá, com a minha tatuagem dos Tupinambás da Olivença, e com, enfim. Mas isto para dizer que, pois é, como assim que aconteceu que esse livro, na verdade, foi acabar por aparecer aqui no momento mais difícil, mais improvável, não é? Com livrarias fechando, com tudo acontecendo, enfim. Então é muito corajoso que a Bazar do Tempo tenha apostado neste livro, e eu quero fazer aqui este tributo, este encontro maravilhoso. E a pergunta era... Ontem a gente falou um pouco sobre como Deus dará, na verdade era uma lupa talvez para trás, não? Assim, este livro saiu no final de 2016 em Portugal, e para mim é incrível pensar como é que ele vai ser lido, não só no Brasil, porque para mim ele de facto, este livro só está terminado hoje,
16 de maio de 2019, porque é o dia em que ele volta ao Rio de Janeiro. Os filhos pelo caminho. Como ele não estava terminado, ele continuou plantando aí 2 livros infantis que nasceram deste livro. O meu último romance, A Nossa Alegria Chegou, também nasceu daqui. Na verdade é uma espécie de... o Tristão do livro vai para a Bahia e na verdade A Nossa Alegria Chegou, ele nasce de uma viagem que eu fui fazer um pouco para fazer a peregrinação que o Tristão vai fazer no final deste livro. Então tem esse meu último romance que meio que nasce deste. Então ele foi plantando filhos pelo caminho, porque, coitado, ele é meio um Ulisses, ele não tinha chegado à sua Ítaca, não é? Enfim. Mas então ele chegou ao Rio de Janeiro. Mas para mim é incrível pensar não só como é que ele vai ser lido aqui, não é? Mas como é que ele vai ser lido agora. E na verdade este livro já não é um livro que foi publicado em 2016. E não é porque a gente o tenha alterado, porque isso é toda uma outra história, não é? De como a teimosa autora resistiu até a mudar algumas palavras como ogre e não escrever ogro. Não, o texto é o mesmo, né? A gente só aplicou o acordo ortográfico em vigor no Brasil. E foi maravilhoso o trabalho de edição. Mas na verdade este livro já não é o mesmo, porque tudo aconteceu, enfim, tudo o que aconteceu desde 2016, ele ressignifica o livro, não é? Então, em Brasília, a Bruna Ferreira, que é uma menina negra de Brasília, que foi estudar em Portugal, leu o livro em 2016, agora leu novamente, ela estava a dizer isso, a experiência de ler outro livro, não é? Porque era como se as personagens elas já contivessem o que aconteceu entretanto. Então, eu que acredito que a identidade está em movimento, que é uma ideia muito... a gente pode debater muito hoje sobre isto, nesta altura de lutas identitárias e de nichos, e eu acho que a identidade não é fixa, ela está em movimento, eu acredito nisso, e essa é uma ideia, para mim, política importante, uma ideia da antropofagia. A identidade está em movimento. Eu já não sou apenas uma portuguesa, eu vejo Portugal como o meu lugar de origem, não o meu destino. Não é? A minha identidade já foi sendo mudada por todos os lugares onde eu morei, muito mudada pelo Brasil, muito mudada pelo Rio de Janeiro. Mas é isso, os livros, os textos, eles estão em movimento também. Eles vão sendo mudados. A identidade dos livros vai caminhando com os leitores. Os leitores vão levando os livros para muitas direções. Não é? Então, na verdade, este livro ele não está pronto. E ele agora vai ser levado para vocês, não é? Então, na verdade, a expectativa é toda minha, não é? Ou seja, eu não sei como é que ele vai ser lido, mas essa vai ser a minha, enfim, vai ser incrível perceber como é que ele pode ser lido aqui e agora, não é? A Alexandra usa uma expressão tão bonita e que tem uma força sintética muito grande nessa crítica à política identitária, na sua versão mais estreita. Não, mas é uma visão sobre a importância do movimento, para além das classificações. Aí você fala crispação dos casulos, que é a forma mais interessante que eu ouvi nessa perspectiva de valorização do movimento. Muito obrigada, Luís Eduardo. Só para esclarecer, porque eu acho que é vital nós sabermos de onde vimos. Assim, eu sou uma portuguesa europeia branca, isso significa coisas, isso significa eu ter que ter noção de onde eu venho, qual é o meu privilégio, qual é o meu ponto de partida, qual é a minha história, qual é a violência que essa história significa, onde é que essa história se interseta com a história de outros. Então é fundamental eu saber de onde eu venho. Isso é muito importante, não é? Mas eu acho que nós não estamos condenados ao nosso ponto de partida. Eu não gosto da ideia de alguém nos encerrar numa espécie de lugar, numa gaveta, numa categoria. E assim como eu não acredito, para mim o romance é um transgênero e não um género, eu tenho muita aversão assim, a ficar só numa categoria, num género. Também tenho aversão a essa ideia de que nós temos toda a vida que ser a mesma coisa e estamos condenados a uma espécie de destino, não é? Que é uma ideia um pouco... Enfim, a coisa do fado, não é? Esse lamento por uma espécie de destino. Então, há também um antifado, que é essa potência de nós pensarmos que podemos... E, na verdade, é uma potência que vem do pensamento indígena, não é? O pensamento indígena tem tudo a ver com isso, com o devorar o outro para ser mais, o ser outros, o poder ser outros. E a potência
dessa ideia, é uma potência que para mim depois pode ligar, nós podemos interceptar o Rambo nisso, eu é o outro, não é? Podemos ligar isso ao Oswaldo Andrade, aos modernistas. Então, quando eu digo, para mim, a identidade está em movimento, é disso que eu estou a falar, não é? É uma ideia de nós podermos pensar nessa potência que amplifica. Somos mais, somos devorados. Eu vim para o Brasil para ser devorada, para ser comida e comer, não é? Então, comer o Brasil, ser comida pelo Brasil, não é? E isso já faz de mim alguma outra pessoa, idealmente, não é? Então, não é tanto uma crítica, porque é muito importante que as narrativas que não estão dentro, as vozes que não estão dentro, quem não tinha voz, quem não podia expressar, isso é fundamental, isso é decisivo. E por isso é que é tão importante saber de onde é que eu venho, não é? E o que é que isso significa, não é? Nesse lugar. Mas aí, não sei, eu gosto desta ideia de facto nós não temos que estar encerrados, não é? E como há aqui neste trânsito, estas personagens, elas transitam, há um trânsito permanente, elas transitam de orientação sexual, enfim, de lugar, elas vão mudando, não é? Elas já não são as mesmas no final, não é? Elas vão sendo mudadas, não é? E, enfim, isso é uma ideia importante para mim, isso é a ideia que tem a ver com a criação, que tem a ver com a literatura, de podermos ser outros constantemente, não é? Mas se liga, de facto, ao pensamento indígena desde o começo. E eu acho que fica muito claro no romance, isso é no romance, né? No romance é isso. Tem um textinho que se chama Sair do Armário e Entrar na Gaveta, que é parecido na intenção. Bom, antes da gente entrar nas perguntas da plateia, né, queria que você falasse um pouquinho. Você esteve ontem na rua, né, e ainda que você já não seja mais a correspondente das ruas, eu acho que você sempre será, né? Você, enfim, como escritora, como repórter, como é que você viu a rua ontem? O que você viu? O que te chamou a atenção? Como você analisa a rua de ontem? Olha, talvez tenha sido a maior passeata desde 2013, né? Foi lindo, né? Foi incrível, e foi assim, com chuva e tudo, né? E carioca faz da chuva, mas tanta gente ali, sabes? Foi incrível avançar na Presidente Vargas. Eu já fiz aquele movimento tantas vezes, né? A gente vai avançando. O livro termina numa manhã de carnaval em que eu fiz justamente isso, avançar naquela Presidente Vargas que na altura estava tomada por lixo, porque era a manhã de carnaval de 2014, tinha tido aquela greve vitoriosa dos garis, bem a manhã em que termina a ação do livro, embora depois o narrador convoque muita coisa para a frente. Então foi isso, assim, é isso. Eu acredito totalmente no Brasil. Eu que não tenho fé em deuses, tenho uma fé enorme no Brasil, não é? E foi isso que eu vi. Isso, é a retomada das ruas e de uma potência. Nesses últimos anos nós vimos também gente muito jovem, não são só os universitários, são os secundaristas, não é? Que fizeram já tanta coisa nos últimos anos, não é? Pela educação, pelas suas escolas. Então tem estes meninos incríveis de 12, 13, 14, 15 anos, não é? É tão potente isto, não é? Sabermos que é isso, somos nós e está connosco. O futuro está sendo escrito agora mesmo, é isso, não é? Então foi isso que eu vi. Eu vejo isso, eu vejo, assim, o mundo, é impossível pensar, conceber um mundo sem o Brasil. É como se o mundo, na verdade, ele é muito diferente pelo Brasil existir. E o que o Brasil dá ao mundo, a forma como o Brasil torna o mundo muito melhor, o facto de nós existirmos aqui neste planeta é tão melhor pelo facto do Brasil existir e ser o que é. E isso é tão enorme. Assim, comparando com esses ratos que agora estão sentados em Brasília e que eles vão passar. É isso.